Fala pessoal, estamos começando mais um Podcast, primeiro videocast de Cachoeira de Macacu. Eu sou Igor Ventura, fundador da V3 Marketing e host aqui do Podcast. E hoje eu tô com um cara extremamente conhecido na cidade que tem reverberado bastante sobre o que ele tem falado, sobre como ele tem se posicionado. E esse é o Guilherme Vilar. Guilherme Vilar agora é pré-candidato a vereador aqui da nossa cidade. E, cara, começa contando um pouquinho da sua história de vida pra gente. Igor, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que você tem feito um diferencial no município, dando oportunidade às pessoas se apresentarem para a sociedade, né? Pessoas que são do município. Você vem inovando de uma forma totalmente diferente, rompendo com tudo, do passar aquele jornal, né? Uma coisa mais modernizada, mais atual. Parabéns para você, para a tua equipe. Obrigado. E a gente fica um pouco assim, de falar da gente, né? Mas vamos lá. Meu nome é Guilherme Vilar, como as pessoas me conhecem, tenho 42 anos. E a minha história de vida ela é um pouco uma roda gigante. Costumo falar que a nossa vida é uma roda gigante, né? Que horas nós estamos lá em cima, horas nós estamos aqui embaixo. E assim a gente continua até a hora que Deus chamar. Mas algumas coisas me marcaram muito na minha vida, sabe? E talvez por isso hoje eu seja tão defensor das pessoas que realmente precisam. Eu era um garoto de classe alta, média alta, morava em Isabel, ali Tijuca, aquele bairro ali, que ali é meio que uma confusão, né? Tijuca, Isabel, Maracanã. A gente não sabe o que ninguém sabe até hoje ali. Ali é qual a rua que acaba. E de repente eu estava no Pedro II, um colégio onde a gente fazia concurso para entrar, né? Um colégio federal, um colégio excelente. E estava ali no meio dos meus amigos, vivendo a minha vida normal. E de repente, por problemas familiares, relacionamento do meu pai e da minha mãe, meu pai saiu de casa, meu pai biológico saiu de casa, e meio que praticamente perdeu tudo, né? Minha mãe veio daquela família de que a mulher tinha que trabalhar dentro de casa, não podia ter emprego fora. E de repente, quando meu pai saiu de casa, praticamente perdeu tudo, né? Foi do lixo ao luxo. Então me vi de volta dos meus 13, 14 anos, um dia acordando com tudo que eu tinha, todo conforto, de repente, não tendo nada, né? E aquilo me marcou muito. Eu não conseguia administrar aquilo. Um garoto, uma criança, né, um adolescente, se tem um impacto daquilo na sua vida, e aquilo deixou um pouco, como eu posso falar assim, não é rebelde, né? Inconformado, não aceitando, né? Não tinha maturidade suficiente para absorver aquilo. Mas eu costumo dizer que sempre Deus botou pessoas boas no meu caminho. E duas pessoas que Deus colocou no meu caminho não estão mais aqui hoje, né? Já morreram. Mas eu tenho o maior orgulho de falar delas. Que foi minha professora de História, a professora Roseline, Pedro II, ela foi minha professora durante 2 anos. E o Coronel Budani. Engraçado que os dois faleceram de câncer, né? Caramba. Mas foram 2 pessoas que foram anjos na minha vida. E Deus costuma geralmente botar anjos na minha vida. E ela me abraçou como se fosse uma segunda mãe, e ele como se fosse um paizão pra mim. Eu lembro que a gente ia pra escola, Pedro II, eu botava uma marmitinha pra te levar pra casa, pra ter o comer, meu irmão. Meu irmão era 2 séries abaixo da minha, que era da sala do filho dela. Eles tinham uma amizade muito bacana, a gente sempre tava no mesmo grupo. E eu saí da escola, ia pra casa dela, eu lembro que ela me dava R$5 pra eu dar aula particular pra turma do filho dela e do meu irmão, né? Eu dava aula de matemática, física, ficava dando aula para eles, e aquilo para mim era R$5. Mas eu passei muita dificuldade, meu irmão, minha mãe passou muita dificuldade. Eu costumo falar que as pessoas às vezes reclamam, não repara na minha casa que ela é humilde. Eu já morei em locais que a nossa janela era um madeirite, tirar e botar. Mas, graças a Deus, nunca precisei roubar ninguém, nunca precisei fazer nada de errado. Sempre tive bons exemplos. De repente faltou uma orientação melhor na minha vida do que eu deveria. Aquela relação de pai e filho, né? Tomar cerveja, bater um papo, te dar orientação, te dar caminhos. Mas Deus de alguma forma moveu isso através de outras pessoas, né? Eu costumo falar que eu tenho vários pais, porque todo mundo me abraça de um jeito bem carinhoso. Tem o Manel, tem o Eli, que eu até brinco, o Eli é meu pai preto, né? Aquele cara ali, ele lá da cria do Estácio, da época antiga do Estácio, do samba, muito conhecimento. Ele me vê, meu filhão, ele me apresentou como se fosse filho dele, tem um carinho especial por mim, é um cara que eu amo de paixão, um paizão pra mim mesmo, Manel também.
E Deus, graças a Deus, bota pessoas no meu caminho de alguma forma que me orientam, me dão conselho, né? Isso é muito bacana. Talvez por isso, Igor, eu ter passado essa dificuldade na vida, de por alguns momentos ter passado fome, de não ter como em casa, de me sentir o homem da casa, o pai de família, o irmão mais velho, me dá esse ímpeto de brigar, de lutar e acreditar que as coisas podem ser corretas, né? De fazer as coisas certas. E eu não admito que num país que a gente vive, num município rico igual a gente vive, pessoas ainda passem fome. Em pleno século XXI, isso é inadmissível. Talvez por isso, talvez por esse passado, de eu ter tido do outro lado da moeda, eu senti na pele o que é isso. Então a gente consegue de alguma forma querer lutar para fazer diferença. Me fala aí depois do colégio, depois dessa jornada, para onde que você foi? Quais foram os caminhos que você tomou na sua vida? É importante falar isso, que nessa fase difícil que a gente passou, minha mãe sempre foi uma guerreira. Uhum. Minha mãe sempre acabou sendo meu pai, minha mãe, acabou sendo tudo na nossa vida, né? Ela nunca deixou, com muita dignidade, nunca deixou a gente na mão, né? E, nesse caso, a professora Roseline, Coronel Budani, que foi o dono do curso, o Budani Help que eu fiz o preparatório, aí quando eu estava pro 2º grau, na época eu vendia cachorro-quente, cara. Se tu fizer uma festa e me chamar, não me ofereça cachorro-quente. Eu fiquei traumatizado. Eu praticamente dormia dentro de uma van de cachorro-quente para vender cachorro-quente, ajudar. Vendi muito cachorro-quente no Tem Tudo de Madureira, na Fundação Bradesco, ali na Doc Lobo. Coragem Militar, no Pedro II. E por algum tempo isso me marcou muito, né? Porque os colegas zoavam, brincavam, e aquilo Mas graças a Deus hoje a gente conseguiu ver que a gente superou, né? E quando chegou, o Coronel Budani abriu as portas do curso para mim, me deu uma bolsa integral, por isso eu sou muito grato a ele, onde ele quer que esteja, a professora Roseline também. Consegui, no primeiro ano que eu tentei, eu fiz prova na época para a SpaceX, Escola Preparatória de Cadete do Exército, né? Não consegui passar, acho que foi por causa de inglês que eu não passei, na época, não me recordo. No outro ano eu fui, ele me deu bolsa integral de novo, eu ia de manhã para lá, assistia a aula, à tarde eu ficava na monitoria, almoçava, ele pagava meu almoço e tudo mais, às vezes fazia um ratinho dos colegas que eu ficava dando orientação de mentoria ali, eles pagavam meu almoço, minha janta, eu estudava, ia para casa, e assim foi até eu passar para o concurso DEFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Entrei em 2002, fiquei até 2004, me formei em bacharel em Ciências Náuticas, né, com formação em máquinas, com habilitação em administração, tecnólogo em manutenção de máquinas e equipamentos. Depois eu fiz engenharia mecânica. Hoje eu tenho pós-graduação também na área de segurança pública, pós-graduação em direito penal, pós-graduação em legislação de trânsito e MBA em gestão de pessoas com foco em liderança. Mas eu costumo falar que a Marinha foi a minha outra mãe, né? Eu até brinco, falo que é a mãe Irinha. A Marinha foi muito boa na minha vida, eu tenho grandes amizades até hoje. Alguns almirantes são muito meus amigos, a tropa, soldado, cabo, sargento, subs, né? São muito amigos meus. Até hoje estou sempre competindo pela Marinha, pelo CIAGA, eu sou remador, até hoje estou sempre competindo. Ano retrasado a gente foi campeão de tudo, graças a Deus. Ano passado a gente não foi tão bem, nosso técnico teve que ir, mudou um pouco de vida, foi para Alagoas, mas a gente está tentando manter a equipe para não deixar a tradição morrer. Porque desde 2012 eu remo por lá, né? Então você cria um vínculo afetivo com a instituição, com os amigos, com o esporte em si. E agora está nessa demanda aí, né? Nesse objetivo. Depois eu fiz prova para uma instituição de segurança pública federal. Fui aprovado. Fiquei 2 anos em Manaus. Voltei para o Rio. E devagarzinho a gente vai caminhando, construindo nossa história, né? Entendi. E trabalhando com segurança pública e também com uma graduação na área, o que você tem de currículo, o que você tem visto ali, o que foi que aconteceu na tua jornada, que foi mais emocionante, assim, pra você? Porque eu imagino que seria de tete a tete ali com o dia a dia e rotinas que são emocionantes, né? Então, o que aconteceu? Assim. Igor, na área de segurança pública, né, como um policial, a gente todo dia se depara com um estado, né, vou falar do Rio de Janeiro, com um estado onde a gente vive uma situação de guerra praticamente, né? O armamento que é utilizado
contra o aparato policial um armamento pesado. Às vezes falta apoio da própria população, da sociedade entender o lado do policial. Porque todo dia que a gente sai de casa sem saber se volta. A gente trabalha... Hoje o Rio de Janeiro é cercado de comunidades. Não falando que as pessoas que moram lá são ruins, pelo contrário. Quem já fez operação em comunidade sabe que 95% da população de uma comunidade são pessoas de bem. E aqueles 5% tá ali por necessidade ou tá porque gosta do glamour, do poder das organizações criminosas. Mas 95% são pessoas de bem. São trabalhadores que saem de segunda a sexta, segunda a domingo, para conseguir sustentar sua família com dignidade. São pessoas que trabalham em outros municípios para manter suas famílias. São pessoas de bem, são pessoas honradas. Mas tem aquele 5% da parcela daquela população que tá no crime organizado, tá no tráfico, tá no roubo de carga, tá no roubo de veículos. Parte dessa população tá ali porque tem dificuldade de arrumar um emprego, vai pelo caminho mais fácil, infelizmente, por falta de estruturas do Estado, como educação, geração de emprego. E tem uma parcela que gosta de estar ali, a verdade é essa. Então, a gente, como policial no Rio de Janeiro, a gente vive uma guerra diária entre voltar vivo para casa e não voltar. Entre ser condenado por um judiciário ou não ser condenado por um judiciário, às vezes até numa legítima defesa. Ou seja, a gente vive um clima de incerteza e de insegurança muito grande no Brasil e no Rio de Janeiro. Né? Mas eu vejo que quando você pega, Igor, faz uma apreensão de drogas ou uma apreensão de um armamento, para quem é policial isso é muito bom. É muito emocionante, é muito satisfatório, porque você evita que essa droga chegue na comunidade, ela gere mais valor financeiro para as organizações criminosas. É bacana, porque você evita que essa droga destrua outras famílias, você evita que essa droga ela se torne uma munição que vai matar um policial, vai matar uma vítima, vai ser uma bala perdida. Mas quando você salva uma vida, meu irmão, isso não tem preço. Graças a Deus já tive a oportunidade de salvar algumas vidas em trabalho. Inclusive, recentemente ocorreu também. Eu estou até hoje em contato com um rapaz. A única coisa que eu pedi para ele assim, cara, só confia em mim. Só confia em mim. É isso que eu peço para as pessoas, só confia em mim. Ele falou assim, não, tu vai me enganar, não sei o que. Eu falei, irmão, vou te dar meu telefone, eu vou te ajudar, vou te acompanhar. A gente vai procurar uma ajuda, um psicólogo, você precisa fazer um tratamento. Era uma pessoa que estava em depressão, queria se suicidar. Uma pessoa até que já teve sucesso na vida pública, foi um artista. Hoje já falei com ele de manhã, a gente está sempre em contato. Fui visitar ele domingo passado na casa dele, saí do trabalho, fui visitá-lo. As pessoas precisam ser acolhidas, Igor. Precisam ser acolhidas. E quando você salva uma vida, cara, uma vida não tem preço. Eu me sinto super-homem ali, eu me sinto o cara mais poderoso do mundo que eu salvei uma vida. Né? Isso, pra mim, é muito gratificante. Tem outra pessoa também que é um caso parecido também, de tentativa de suicídio. O rapaz de Magé. Até hoje falo com ele, me mandou mensagem ontem. Ô, Guilherme, você assim, a gente bate um papo. E a gente vê que as pessoas acabam se espelhando um pouco na gente, né? Uma frase que ele me falou assim, cara, você é um cara diferenciado. Falei, por quê? Não, porque tu tá aqui, não tá me julgando, tá me ouvindo, né? E ele, no domingo, ele falou assim, cara, a única coisa que você pediu pra mim foi que eu confiasse em você e tu tá aqui hoje. Então, esse retorno de energia positiva, de você saber que você fez o bem a alguém, cara, isso não tem preço. É muito bom prender um ladrão? Dá aquela... conseguir. Evitar que uma droga chegue numa comunidade, um armamento chegue, você evitar um roubo. É bacana da nossa profissão, né? É o dia a dia. Mas você salvar uma vida não tem preço, irmão. Não tem preço. Já tive algumas ocorrências na minha vida, inclusive de tráfico de pessoas, lá em Manaus, sabe? Em tese, tráfico de pessoas. Cara, e você saber que você devolve a dignidade da vida humana pra pessoa que ela é dona da vida dela, pô, isso não tem preço. Caraca, é verdade. Transformar e salvar uma vida é muito gratificante. Recentemente, eu dei uma palestra para jovens do EJA. E, cara, ver depois essa galera me procurando, querendo aprender mais, estudar mais.
cara, você vê que a pessoa se renovou, tá ligado? Parece que a pessoa tomou um banho ali de energia positiva, de tipo assim, vou mudar de vida agora. Esse aqui é o meu caminho. Sim, sim. Às vezes... Isso é muito importante. Aquelas pessoas, elas só querem ser ouvidas, né? Falando um pouco dessa parte de tentativa de suicídio. Ali, no caso, elas não querem se matar. Elas querem acabar com o sofrimento delas. Uhum. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema sentimental, às vezes é uma falta de sucesso na vida. A gente não sabe, só sabe a dor quem sente, né? Uhum. Daquelas pessoas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam desabafar. E hoje tem muito aquela barreira de que, tem depressão, tem não sei o que, as pessoas, cada vez mais, elas ficam travando aquilo para dentro delas. Não. E foi o que eu conversei com ele. Falei, cara, o primeiro passo que você precisa dar é você assumir que você está precisando de ajuda. Você assumir isso. A ajuda vai aparecer. Mas às vezes as pessoas procuram ajuda mais próxima, dentro de casa, de um amigo, ele fica esperando e a ajuda não vem. E elas vão cada vez mais se afundando no fundo do poço. Então a gente precisa ouvir as pessoas. O ser humano, ele precisa ser ouvido. Ele tem necessidades básicas de afeto, carinho, amizade, sonhos. E eu acho que hoje falta muito isso no nosso povo, né? Na nossa população. Eu trabalhei em Singapura, Igor, e eu tive um choque de realidade, porque na hora do almoço, os indianos, eles se juntavam em círculo e cada um pegava um pouquinho da comida do outro. Eles dividiam, era pouco que eles tinham, mas eles dividiam. Uhum. Para que aquele carinha, aquele indiano que não tinha nada, ele pudesse comer um pouquinho de cada um e matar a fome dele. Uhum. Ou seja, nós às vezes temos países menos desenvolvidos, que são mais calorosos, são mais humanizados, do que alguns países que são potências que se preocupam só com si. Mas ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos, né? Exatamente. E as pessoas têm que olhar um pouco mais o lado humanizado da coisa e parar de pensar só em si. Cara, concordo. Pensando nisso, isso já até me remete aqui a uma das coisas que eu quero perguntar pra você de bandeiras que você levanta. Mas primeiro eu queria entender sobre o seu movimento político agora. Você está fazendo uma iniciação de carreira nova, praticamente, né? A política é quase uma carreira, mas não deve ser vista como, entende? Mas eu vejo que você agora está dando esse passo de se tornar um ser político também, de também estar conectado à política, agora como pré-candidato. Por que você tomou essa decisão? No começo do nosso bate-papo eu te contei um pouco da minha história, né? Uhum. E quem já sofreu sabe como a dor dói, como incomoda. Mas eu costumo dizer que para o mal prevalecer, só basta que os bons nada façam. Tá? Nunca tive pretensão política, tá? Uhum. Alguns anos atrás já, uns 5, 6 anos atrás, eu comecei de forma singular a ajudar um aqui, um sapato para uma criança que não tinha um chinelo, uma caixa de leite, ajudar no cesta básica. Isso lá atrás já. Uhum. Porque te vi que as pessoas tinham fome. As pessoas tinham necessidades básicas, que deveria ser o poder, a responsabilidade do Estado. E às vezes, por algum motivo, o Estado não cumpre esse papel. Então eu, como cidadão, como ser humano, como homem temente a Deus, eu preciso, de alguma forma. Eu não estou falando de religião. Uhum. Não me importa se a pessoa é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, o que ela é. O ser humano tem que ser bom de coração. Eu costumo dizer, Igor, que o meu Deus é o bem que existe em mim. A Bíblia diz que o nosso corpo é a morada de Deus, né? Que existe dentro de nós. Eu acredito que o mesmo Deus a quem eu rezo e peço é o mesmo Deus do muçulmano, é o mesmo Deus do japonês, é o mesmo Deus do chinês, só muda o nome. A própria Bíblia diz que meu pai tem muitas moradas, né? Você é uma morada dele, eu sou uma morada dele. Nosso coração é a morada de Deus. Então não estou aqui entrando no mérito de religião. Eu estou no mérito de você fazer bem ao próximo. E aquilo me sensibilizou. Crianças, às vezes, que estavam precisando de chinelo, passando uma necessidade, não tinha uma fralda, eu comecei a ajudar. E um grande irmão meu, Rodrigo Bessa, ele é advogado em Papucaia. Um cara, assim, sensacional. Ele chegou pra mim e falou assim, Gui, vamos tentar ajudar de alguma forma a mais? Eu falei, bom, bora. E no Dia das Crianças começou a comprar brinquedo e distribuir para as crianças, né? Ali em AgroBrasil mesmo.
E de repente começou que a gente começou a ver a felicidade daquelas crianças. Tem um casalzinho, tem 2 meninos albinos que moram na Beira-Rio, ali na Ribeira. E eu tenho foto deles pequenininhos e outro dia encontrei com eles já tão grandes, sabe? Todo ano a gente indo lá ajudar. E a gente viu que a gente junto a gente podia fazer mais. E a gente começou correndo de amigos. Amigo, fazer uma festa, amigo, um doar, amigo não sei o quê. E quando a gente foi ver, cara, ano passado a gente conseguiu fazer uma festa, Dia das Crianças, com um dentista aplicando flor nas crianças, ensinando a fazer escovação. Tinha profissionais no palestra sobre as profissões, para dar aquela orientação que às vezes dentro de casa as pessoas, os pais não dão para as crianças. A gente franqueou um dia de felicidade para as crianças. De repente, aquele dia que eu não tive lá atrás, assim como outras crianças não tiveram. Então eu tenho uma dívida de gratidão com aquelas 2 pessoas lá atrás que eu falei, a professora Roseline e o Coronel Budani, que fizeram muito por mim. Eu tenho uma dívida de gratidão com eles, mas eu tento pagar essa dívida através da bondade, fazendo coisa boa para outras pessoas, entendeu? Eu acho que esse é o grande bacana da vida, é você fazer o bem sem importar quem. Então, devagarzinho, a gente foi fazendo, e as pessoas começaram a falar assim, cara, por que você não vem para a área política? Eu falei assim, cara, eu adoro política. Eu acho que a gente faz dentro de casa é política, com seus amigos é política, no seu trabalho é política. Eu costumo falar que Jesus foi o maior político de toda a humanidade. Mas ele, através da palavra, da política, ele fazia a religião dele. Ao contrário do que a gente vê hoje em dia, algumas pessoas querem fazer da religião a política. As pessoas querem fazer o caminho inverso. Ele, através da palavra dele, ele fazia a política de convencer as pessoas que o caminho era ele, através da verdade, né, de Deus. E ele ajudava os próximos. Ele não estava julgando ninguém, não julgou Madalena prostituta, ele não julgou Dimas, que foi crucificado ao lado dele, e somente amor. Se você parar para ver, o primeiro mandamento de Deus é amar Deus sobre todas. O primeiro mandamento da Bíblia é amar Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E o grande bacana, se você pegar a Bíblia, o grande bacana da Bíblia é que desde o nascer, uma manjedoura, até a sua crucificação e sua ressuscitação, tudo que Jesus pregou se resume em uma palavra: amor. Só que hoje o ser humano só quer se amar. Às vezes ele passa do lado, vê um irmão precisando, uma pessoa precisando, finge que não vê, olha com desdém. Então, nesse projeto nosso, começou a ajudar, as pessoas começaram a pedir, cara, que tu não vem. Eu comecei a absorver aquilo, interiorizar. E um grande amigo meu falou o seguinte: Vila, tu hoje é um policial, cara. Tu consegue mudar um pouco a realidade quando você prende alguém, quando você resolve um conflito. Mas o poder da caneta, cara, você pode salvar vidas. Você pode fazer projetos, você pode dar oportunidade às pessoas, você pode mudar o que realmente você acredita que pode mudar. E eu fiquei pensando e refletindo nisso. Aí entrou aquela frase: pro mal prevalecer só basta que os bons nada façam. Eu não podia me omitir. Então eu acreditei, comprei essa ideia e hoje está aí. Sou pré-candidato, vou procurar, né, colocar tudo que eu tenho em prática, todos os pensamentos que eu tenho, todas as ideias colocar em prática, porque eu acredito que o Cachoeiro de Macacu é uma potência. Eu chego a ser ousado de falar que nós podemos estar ali entre os 5 melhores municípios do Rio de Janeiro. Só depende da gente. Só depende do nosso povo, depende dos nossos deputados, dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, dos nossos secretários. Realmente tomar uma iniciativa que faça pela população. É tirar do papel, é fazer o acontecer. Sim. E falando um pouquinho nessa dependência, né, e nesse seu desejo por entrar e realmente assumir um papel ali de tomada de decisão pelo todo, né, porque quando você está ali, você está tomando decisão pelo conjunto, não mais pelo indivíduo. Como que você tem visto o trabalho atual da Câmara de Vereadores e dos edis que a gente tem lá dentro? Igor, não querendo desmerecer ninguém, tá? Uhum. É o meu ponto de vista, a minha opinião. Eu acho que a gente não tem uma Câmara Legislativa que efetivamente faça o papel que deva fazer. Eu vejo que nós temos 15 pessoas que foram escolhidas, que assumiram a função de servidor público temporário, né? Mas que efetivamente
não promove um desenvolvimento social para o município. Eu vejo muita indicação de troca de lâmpada, muita indicação de pintar meu fio, de pedir para a máquina passar para lá e para cá onde não tem asfalto, poda de árvore. Mas eu até agora não vi um projeto que impacte positivamente a classe feminina, que se você parar para analisar, eu sou engenheiro, comigo é tudo no papel, não é no achismo. Eu acho, não, eu vou para a rua perguntar. E de grande maioria das pessoas que eu perguntei, que são pessoas que estão desempregadas, irmão, a grande maioria é mulher. E por que é o público feminino? Verdade. Porque nós não temos uma escola em período integral, nós não temos uma creche em período integral, nós não temos geração de emprego no nosso município. Ué, a mulher não pode ser tão boa quanto o homem? O mercado de trabalho para ela não é aberto? Não é aberto porque nós não temos geração de emprego, não é aberto porque nós não damos possibilidades delas terem, as crianças delas sendo protegidas, aprendendo, tendo educação, e elas podendo sair para trabalhar. Uma escola de período integral, de manhã e de tarde, que as crianças pudessem estudar de manhã e à tarde fazer atividades para o esporte, cursos técnicos, uma segunda língua, inglês ou espanhol, fazer aula de arte, aula de música. Por que não? Por que não? Aí cabe aos nossos vereadores fazerem projetos de leis, buscar parcerias público-privadas, buscar incentivos. Nós não temos incentivo nenhum no esporte. É 0,5%, 2%, uma coisa irrisória, ridículo. O esporte, através do esporte, você tira as crianças das ruas, você tira as crianças das drogas. Eu costumo dizer que o esporte, ele é integração e é saúde. Eu acho que para o município funcionar, Igor, você tem que ter 3 pilares básicos: saúde, educação e segurança. Sem saúde, educação e segurança, você não tem um município que funcione efetivamente. O sistema público ele funciona como uma engrenagem, com um sistema todo com várias engrenagens. Umas maiores, que são as secretarias, outras menores, secretarias menores. Você pega a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, seriam secretarias grandes. E secretarias menores, assistência social, turismo, eu estou falando assim só para visualizar. Só que quando uma engrenagem dessa roda, todas as outras rodam. Diretamente as que estiverem ligadas a elas e indiretamente as outras também vão rodar. Ou seja, às vezes você investe na segurança, você está investindo no turismo, porque o turista sabe que aqui é um local seguro, que ele pode vir, que não vai ter o carro roubado, não vai ter seu carro furtado, não vão assaltar ele numa cachoeira. O turista vem. Se você tem saúde, você diminui o gasto com exames, você diminui o gasto com medicação, se você faz uma ação preventiva. Ou seja, nós precisamos de políticas públicas no nosso município que efetivamente impactem positivamente a vida da sociedade. E nós não temos. Nós temos tido muita indicação de mudança de nome de rua. Mudança de nome de rua vai agregar o quê na vida de um desempregado? Nome de mudança de rua vai agregar o quê na vida de uma pessoa que está acamada há 6 meses esperando um exame? Graças a Deus, Igor, hoje em dia eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu posso falar o que eu penso, eu sou livre. As amarras que eles tentam colocar no povo de Cachoeiras, a mim não vão colocar. Não estou preocupado se eu vou agradar A ou B, estou preocupado com a verdade. Infelizmente, no nosso município, nós temos 2 tipos de pessoas, né? Mas são pessoas que eles criam. São pessoas conscientes, que têm valores, que querem mudança, que sabem que não está bom, que pode melhorar. E temos aquelas pessoas que, através da fome, da pobreza, da miséria, muitos desses nossos políticos, eles são eleitos no voto da fome, da pobreza, da miséria, da falta de cultura, de conhecimento. Eu gosto de fazer uma analogia bem bacana, que eu falo que quando eu saio para trabalhar e eu prendo alguém, isso me dá uma satisfação, me dá um tesão danado. Porque esse cara aqui, ele roubou um patrimônio, roubou teu carro, roubou teu celular, roubou um sonho que você teve. Mas um político desonesto, um político que não funciona, que não faz o que deveria fazer, ele não rouba somente um patrimônio seu ou deixa de deixar que roubem. Ele rouba o futuro de uma criança, ele rouba a merenda do prato de uma criança,
ele rouba o sonho de uma família, é uma coletividade inteira. O Ulisses Guimarães tem uma frase muito bacana, que ele diz que o primeiro mandamento da moral pública é não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem rouba. Só que, infelizmente, nossos políticos, não estou falando do nosso município, os nossos políticos no Brasil todo, às vezes não cumprem esses mandamentos. Que deveria estar preso quem rouba. Sim. Deveria haver fiscalização. Tá? Aí você vem para nível municipal, a gente vê que existem funcionários fantasmas, funcionários que fazem faculdade quando deveriam estar trabalhando. Nós vemos indicações políticas por troca de apoio político. Ah, vou indicar teu primo aqui. Nós temos vereadores que têm a família toda empregada, Igor. A família toda empregada nas secretarias, nas funções públicas. Será que nenhum outro vereador consegue fiscalizar isso? Não está fiscalizando porque é o papel do vereador. Sim. Constitucionalmente, o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Aqui a gente não vê isso, tá? Não estou falando que são ladrões, não, pelo amor de Deus, tá? Eu falei nível de Brasil. Eu estou falando que o papel constitucional deles, que é fiscalizar e legislar, não fazem. Não fazem. É indicação disso, indicação daquilo. Nós temos hoje uma casa do autista, que foi uma conquista, uma vitória. Sim. Eu acho um projeto muito bacana, tá? Mas, efetivamente, eu acho que ela poderia ser mais bem utilizada. Tem pessoas que trabalham com que são pessoas capacitadas, mas o que acontece hoje, elas dão treinamento para os pais e para as mães cuidarem dessas crianças em casa. Bacana, os pais e as mães passam mais tempo com essas crianças. Mas se fosse assim, eu ia falar pro secretário de saúde, nível federal, fazer no YouTube como é que se opera coração. Todo mundo poderia operar em casa. Não precisava nem de médico. Nós devemos prover políticas públicas que atendam realmente as pessoas. Por exemplo, se você visualiza uma casa do autista, onde os pais vão fazer um acompanhamento de como aprender a cuidar dos filhos em casa. Os filhos vão passar na consulta do neuropediatra, neuropsicólogo, psiquiatra, não sabe qual é o nível, o grau da criança, mas que a criança possa ir para lá ter um dia de verdade. Interagir com a criança na sociedade, que pudesse fazer uma aula de natação, uma aula de música, uma aula de artes. Não sei se você sabia, a cada 5 casos, 4 são meninos. Por isso que a cor do espectro autista é o azul. Entendi. Em relação ao menino, até porque dá aquela tranquilidade a mais. E o grande barato do símbolo dele, que ele quebra a cabeça, é que até hoje a ciência não conseguiu entender o porquê de cada 5 casos, 4 são meninos e uma menina, né? Uhum. Mas imagina a casa de um autista onde a criança possa ir para lá, fazer uma atividade, porque o autista, exemplo, Elon Musk, Chaplin, sim, eles são pessoas que têm a área cognitiva deles muito voltada para a arte, para a música. São talentos que precisam ser desenvolvidos ali. Porque ele, sim, vive num mundinho à parte dele. Tanto é que esses 7 motos para cima e para baixo acabam com a paz dessas crianças, desses adolescentes. Sim. Então, acho que ele poderia ser um projeto melhor explorado. Fazer uma casa da autistamia, porque ele fosse para lá passar um dia, haver essa interação com outras crianças. Porque senão não tem um objetivo eficaz na sociedade. A gente precisa inserir essas crianças na nossa sociedade. Por exemplo, a lei diz que a cada uma criança autista, você tem que ter um mediador. Sim. Nós temos mãe entrando na justiça porque estão botando um mediador por sala de aula, um mediador para cada 3, 4 crianças com autismo. A lei é para ser cumprida. Só vai resolver na justiça? Porque verba tem. Só no passado nós recebemos 155 milhões de royalties do petróleo. Esse ano é quase uma arrecadação quase que mais de $500 milhão. Somando tudo. Então tem que ter dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Cadê os nossos fiscais, que são os vereadores fiscalizando? A gente não vê. A gente não vê incentivo na saúde. Esses dias as pessoas estavam falando que estava sem maca no hospital, estava superlotado. A gente não tem um CTI, uma UTI, não tem uma neonatal. O exame de mamografia, o mamógrafo ficou 5 meses quebrado. Nós estamos no meio do ano escolar e as crianças ainda não receberam material escolar e uniforme. Será que já pagaram? Já pagaram quem recebeu esse dinheiro? Cadê?
Cadê o uniforme escolar? Cadê o material? Vai deixar para o ano que vem? A gente está em junho, meu irmão. Metade do ano escolar. Nós temos pessoas passando fome. Cadê a assistência social? Não estou criticando o prefeito em si. Eu estou criticando quem deveria cobrar, que são os vereadores. Eles deveriam fiscalizar, eles deveriam criar projetos para a nossa sociedade. Hoje o transporte escolar, hoje o transporte público não atende todo mundo. Não atende. As pessoas das vans ficaram prejudicadas. Nossa segurança. Igor, eu tive em Guaba, deve ter uns mais de 2 meses. Eu fui conhecer a central de vídeo monitoramento deles. Eles gastaram 4 milhões, botaram 176 câmeras, 10 reconhecimento facial, 20 placas, leitura de placa de carro, ver se o carro é clonado, roubado, busca e apreensão. O secretário responsável lá me disse que eles reduziram 80% a criminalidade no município de Guaba. Um investimento de 4 milhões. Impressionante. Prenderam estuprador, prenderam homicida com 4 milhões. Eu quero saber quanto custou nosso Natal de luz, quanto custou nosso carnaval. São prioridades. Eu não vou fazer festa na minha casa e minha casa já é desarrumada. Eu primeiro vou arrumar minha casa e vou fazer a festa. Mas parece que as coisas são diferentes. São questões de necessidade. Não, vamos fazer festa que é pão e circo, o povo esquece. Vamos fazer agropapucaia, agroexposição. Vamos dar cerveja para eles, botar alguém para cantar lá que eles esquecem dos problemas. Vamos remeter na antiga Roma, pão e circo? E até quando a gente vai continuar se submetendo a isso? Sim, faz sentido. Total sentido. Assim, eu vejo que tem algumas pautas que você tem trabalhado que eu queria saber também em relação ao partido, como que tem sido isso. Qual partido que você escolheu e como que tem sido essas discussões suas dentro do partido? Sim. Eu escolhi o PRD, o partido que a gente escolheu, né? Nós temos até mais do que 16 candidatos lá. Inclusive, é um partido que dá suporte pra gente, é um partido que a gente sente confiança no partido. Nós, embora sejamos concorrentes, não somos inimigos, né? E mesmo que se fôssemos inimigos, tem que se respeitar, eu sempre falo isso. É uma frase bem bacana do filme Troia. Quando ele vai resgatar o corpo do filho dele, ele fala isso para Aquiles. Mesmo se fôssemos inimigos, temos que nos respeitar. Mas, infelizmente, algumas pessoas não se respeitam. Mas, enfim. Ali dentro, vejo que cada um levanta uma bandeira, né? Tem o André, que foi entrevistado aqui, ele levanta muito a bandeira da causa animal, bacana, uma bandeira que eu levanto também. Temos o pessoal que levanta a bandeira da agricultura, que eu acho que é o essencial, que são eles que colocam prato, colocam a comida na nossa mesa. Temos a questão das mulheres, que levantam muito a bandeira da importância da mulher na atividade política, na vida pública, lutando por direitos e garantias assegurados na Constituição. A gente fala muito sobre a questão da educação também, sobre a segurança. Eu acho que a segurança hoje no município é uma pauta que todo mundo levanta. Mas nós temos feito alinhamentos muito bons e cada um complementa um pouco, às vezes dou uma ideia, né? Pô, mas se fizer assim, tal coisa. Embora estejamos disputando, né, futuramente um cargo, mesmo cargo, né, um cargo eletivo, ali a gente tenta, de alguma forma, somar. Porque a gente vê que ali dentro, todo mundo que está ali dentro tem os mesmos objetivos, né? Eu acho que o PRD hoje é um partido que pela primeira vez vai concorrer, depois da fusão vai concorrer aqui no município, e é um partido que vem para inovar. Nós temos o Gabriel também, o filho do Sica, tem o Paulo de AgroBrasil. São pessoas que levantam umas bandeiras e realmente acreditam no sonho que a gente pode fazer o nosso município melhor. Então a gente tem buscado isso no partido, trocar informações para cada vez mais agregar no nosso objetivo final, que é realmente mudar o nosso município. Entendi. Como um partido de oposição ao governo, como que vocês têm conseguido conquistar mais espaço? Quais que estão sendo os caminhos que vocês têm buscado para expandir e se inflar um pouco mais para o período de campanha? Esse termo oposição eu acho meio, né? A gente não é oposição, mas caracterizam como oposição. Assim, eu vou falar por mim e por algumas pessoas também do partido. A gente
a gente procura ver realmente o que está de errado, né? E mostrar o que poderia ser feito, como deveria ser feito, mostrar onde tem esqueminha, onde não tem esqueminha, mostrar por que fulano está com parente empregado, 2 vínculos, dois empregos, enquanto nós temos pessoas que não têm emprego nenhum. A gente procura trabalhar com a verdade. A gente não está aqui para caluniar, difamar, injuriar, inventar nada de ninguém. A gente não está preocupado com a vida pessoal de ninguém. A gente está preocupado com que a população de Cachoeiras se liberte dessas amarras. A escravidão acabou em 13 de maio de 1888. E até hoje, a gente continua escravo. Escravo de políticas públicas. Eu costumo dizer que muitas das vezes os políticos, né, eles criam um caos, dificuldade para vender facilidade. Você vê isso abertamente na saúde. Sim. Hoje, para você fazer um exame, qualquer exame na saúde, se você não tiver um vereador para pedir a ele, você não vai fazer. Você tem que implorar um vereador, dizer que vai votar nele, para ele pegar o teu exame e passar na frente dos outros. Ou seja, se existe uma fila, essa fila é para ser seguida. Por que ninguém faz um planejamento de um aplicativo de celular onde a própria pessoa possa marcar o seu exame? Entra no site da Secretaria de Saúde, bota seu CPF, seu login entrou, bota tua senha, bota teu CPF lá, vai aparecer sua fotinho. Você, ao mesmo tempo, no próprio sistema, você tira uma selfie, inteligência artificial vai fazer a comparação, é o Igor. Igor, prosseguimento, pode seguir. Na segunda aba, você vai marcar na cidade. Ah, quero ir por ortopedista, vai marcar ortopedista. Marcou. Na mesma hora, o sistema já gera uma senha, sua posição, você já sabe qual é a sua posição na fila de chamada, de espera. Uma semana antes, na véspera, chega uma mensagem de SMS, um WhatsApp, um e-mail, falando assim, ó, Igor, tal dia, tal lugar, com tal profissional, é sua consulta. Só que se fizerem isso, Igor, eles param de ser eleitos. Eles param de ser eleitos. Então, eles criam uma dificuldade na saúde, criam uma dificuldade na educação, criam uma dificuldade em todas as esferas, porque onde reina o caos, alguém aparece como salvador. Aí vai lá, pega teu exame, bota embaixo do braço, só que não leva 1, leva 15, 20, 30, e você, que era o primeiro da lista, vai ficando cada vez mais para baixo. É aquele voto da pobreza, da fome, da falta de valores. Aí as pessoas se tornam escravas desse favor. Você torna escravo desse favor. Ainda mais na saúde, quando você fala de saúde. Você fala de saúde, você fala de vida. Ninguém quer morrer, ninguém quer perder um parente. Aí não é só ele, é a família toda dele que fica vinculada a esse vereador, a esse pré-candidato. Ou seja, o caos impera para que alguém venda facilidade. Por que não cria um sistema desse? Quando sai na hora ali, ó, tua classificação é tal, tua marcação é tal dia com tal médico. Integrado, lógico, ao CISREG, né? Integrado, lógico, ao CISREG. Mas nós poderíamos ter um nível municipal, no Padre Batalha. Isso facilitaria muito. É muito importante hoje, Igor, a descentralização do poder público. Nós vemos que hoje, Padre Batalha, Casa do Autista, o hospital, tudo de melhor é locado em Cachoeiras. De Japuíba para baixo, é o resto, é o que sobra. Infelizmente, a visão política é essa. Tudo que é bom, APA, tudo que é bom é para Cachoeiras. O que sobra é para baixo. Só que, geograficamente, hoje, Cachoeiras não tem mais para onde crescer. Qualquer obra que você faça hoje em Cachoeiras, o teu custo vai aumentar muito, porque, ó, geograficamente não é viável. Então, eu sou muito a favor da descentralização dos serviços públicos. Por que não criar um outro Padre Batalha em Papucaia, ou em Japuíba, ou na Ribeira? Ainda mais diante da passagem, 9,50. Se um adolescente de 12 anos passar mal e o pai vai levar ele no hospital, é a passagem dele do filho para ir, a passagem dele do filho para voltar. Às vezes é um assalariado, não é um salário mínimo. Como é que ele vai bancar essa despesa? Por que não tem um ônibus da Secretaria de Saúde todo dia ali, e tal hora leva e tal hora desce? Eu não estou preocupado, é dinheiro público, irmão. Esse dinheiro é para servir o povo. É para servir o povo. Isso que tem que acontecer. Tem que descentralizar o poder. Você não tem aqui em cima o centro esportivo? Não tem um complexo esportivo? Sim. Como é que uma criança da Ribeira, uma criança de Agrobrasil, uma criança do interior, vai pagar a passagem para praticar um esporte aqui em cima? É inviável. É inviável. A política pública no município de Cachoeiras de Macacu não existe. Não existe.
Como uma criança lá do interior da Areia Branca, onde tem 10 crianças lá, que até hoje o Conselho Tutelar, eu pedi para eles irem lá, passei o contato para a mãe das meninas, das crianças, ela entrou em contato com o Thiago Verli, que é o conselheiro tutelar, e eu falo abertamente o nome dele, que eu não tenho rabo preso com ninguém, é verdade, não estou inventando nada. Até hoje, não resolveu o problema das crianças. Criança da Areia Branca, quase 2 km lá dentro. Não tem um transporte, não tem uma van para levar as crianças para a escola, vão perder o ano letivo. E é assegurado na Constituição que as crianças têm direito ao estudo. O poder público não pode prover um meio, a Educação de Segurança, a Secretaria de Educação não pode prover um meio de uma van levar as crianças para a escola. Mas utilizamos a Guarda Municipal para fiscalizar aqui é a RJ 116 nas escolas particulares. Ou seja, o pobre, o humilde não tem direito a nada, o pessoal do interior não tem direito a nada. É só de Cachoeira para cima que é Cachoeiras mesmo. Agrobrasil é o bairro mais esquecido do município. Não tem política pública nenhuma lá. Papucaia, que gera o comércio no município, abandonado. Ribeira abandonado. Soarinho, Granada, Areia Branca, Marubaí, São José, Boa Morte, Quizanga, Bonança, tudo abandonado. Cadê os nossos vereadores? Agora eles vão começar a passar lá porque é ano de eleição? Ficaram 3 anos e meio invernando, trocando lâmpada, trocando nome de rua, podando árvore, pitando meio fio, agora vão aparecer lá? Mas o culpado sou eu, o culpado é você, o culpado é o nosso telespectador, que compactua com isso. Eu costumo dizer que um povo sem cultura, sem informação, é um povo dominado. E até hoje nós estamos escravos dessas políticas públicas que não funcionam pra gente, funcionam só para alguns. Entendo. E isso acontece muito. Eu vejo que Cachoeiras tem seus núcleos de movimento e abandonando esse movimento. Nossa Câmara de Vereadores e nossa política, ela acontece muito bairrista, né? A gente tem nomes que surgem de locais e que o cara não enxerga outros locais que não seja o local dele. Sim. E assim, dentro do partido ou por você mesmo propriamente, você tem feito movimentos para quebrar isso e conseguir ter relacionamento como um todo no município? Igor, eu costumo dizer o seguinte. Tu pega grandes conquistadores, historicamente grandes conquistadores como Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, eles tinham uma máxima que era dividir para conquistar. E hoje no nosso município é exatamente isso que os nossos políticos usam. Eles dividem para conquistar. Foi o que você falou, eles são bairristas, né? Você chega em Papucaia e Ribeira, você tem 4 vereadores. Tu chega em Japuíba, você tem 3 vereadores. Chega aqui em Cachoeira, no centro de Cachoeiras, você tem mais 4 vereadores. Mas, pelo que eu entenda, o vereador de Papucaia é vereador do município de Cachoeiras de Macacu. Eu não vejo esse vereador de Papucaia ir atender uma política pública, uma necessidade pública, no São José da Boa Morte. Eu não vejo ele no Soarinho. Eu não vejo ele em Agrobrasil. Só vejo em ano de eleição. O político, ele é do município. Ele tem que mapear o município dele e saber, a obrigação dele, saber quais são as necessidades de todos os bairros. Um verdadeiro legislador, comprometido, dedicado, ele tem que saber o que acontece no Guapiaçu, ele tem que saber o que acontece no Estreito, tem que saber o que acontece em Agrobrasil, no Soarinho, em Papucaia, na Boa Vista, na Castalha. Ele tem que saber, a obrigação dele. Se não está disposto, levanta da cadeira e entrega o cargo. Deixa alguém que tem capacidade, quer fazer, sentar. O município como um todo, Igor, ele tem algumas necessidades que são básicas, iguais em todos os municípios. Em todos os bairros, desculpa. Lógico que a necessidade, às vezes, de Agrobrasil não é a mesma necessidade do centro de Cachoeiras. Mas algumas necessidades vão ser incomuns. Exemplo, iluminação pública, segurança, saúde, educação. Mas, por exemplo, Agrobrasil você não tem saneamento básico. Aqui no centro de Cachoeira você tem. Então, o vereador tem que ter um olhar crítico, um olhar de gestor, um olhar estratégico, de saber como prover as necessidades de cada bairro e atender os anseios da coletividade toda, de toda a sociedade. Isso falta hoje nos nossos vereadores. Não estou falando mal, estou falando a realidade.
Eles dividem por bairros, são bairristas, como você falou. Enquanto a população não perceber que o vereador do município é vereador para todos os bairros e cobrar dele como vereador, a gente não vai para frente, eles têm que cobrar. Não foi ele que votou, mas o voto da maioria pela democracia elegeu ele. Mas ele tem o direito de cobrar, tá lá no artigo da Constituição, parágrafo único, se não me engano, agora de cabeça. Serão nossos representantes, eleitos direto ou indiretamente. Existem políticas públicas, obras que são feitas no nosso município, que sequer o cidadão é comunicado, consultado. E aí, vocês acham que isso aí é bom para vocês? Entenda, eles são nossos funcionários. Nós que colocamos eles lá. Nossos tributos, nossos impostos que pagam os salários deles. O mínimo que eles deveriam fazer é consultar a gente. Igor, é um absurdo você ter sessão na Câmara uma vez por semana, no horário da manhã. Isso não existe. Quem é que vai? Eu vou, não vou sempre, mas eu procuro ir. Mas você vai ter que pagar passagem de 9,50 para ir e 9,50 para voltar? Já dificulta. O horário de expediente. Tem que levar o filho na creche, na escola, fazer a compra. As pessoas não vão. Imagina se essa sessão na Câmara fosse à noite, facilitaria muitas pessoas a irem. Se houvesse uma transmissão online, se um vereador fosse julgar um projeto de lei, aprovar um projeto de lei, vou dar exemplo, um vereador Joãozinho fez um projeto de lei, explanou ele na tribuna, daqui a 15 dias ele vai ser julgado, vai ser aprovado ou não. Nesse meio período, no site da própria Câmara, se houvesse um site bom, aquele projeto ficaria ali com a defesa dele, quantas pessoas ele atender, quanto era o de investimento, retorno a longo prazo, né? Para ele poder aprovar o projeto. E as pessoas o cidadão pudesse entrar ali e dar o voto popular dele. Eu concordo com esse projeto? Não concordo, deixar comentário. Depois de 15 dias, quando ele fosse defender o projeto dele, que ele fala assim, vai gastar tanto, mas o retorno tanto prazo, vai atender tantas famílias, vai ser bom para o turismo, para o comércio. Defender esse projeto, mas olha só, através do voto popular, as pessoas querem esse projeto. Você fala para o vereador assim, olha só, o povo quer. Você vai contra o povo? Democracia, o povo se manifestar, são eles ouvirem o que nós queremos. Mas não. Às vezes o diário oficial nem funciona, o site está fora, o portal de transparência horrível. O próprio site, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, a navegabilidade dele é horrível. Você não consegue acessar e se achar. É ruim. Sim. É uma crítica construtiva. Deveria melhorar. Nossos comerciantes estão abandonados, não há incentivo no comércio. Ou seja, é complicado. É complicado. Tem muito a se fazer, né, pela política de Cachoeiras. E eu vejo que você tem um discurso forte, né? Você vem com um discurso forte e já vem divulgando, né, e colocando a público o seu discurso e sua opinião. Você já sofreu alguma ameaça? Já sofreu alguma oferta, talvez, também? Que eu sei que acontece, sobre o que você tem feito, o que você tem falado? Ô Igor, acho que no começo eles acharam que eu tava brincando, que eu era um sonhador, que eu era maluco, né? Mas, inclusive, Deus usa os loucos para enganar os sábios, né? Eu vou ser bem sincero com você, Igor. Já fizeram propostas, já tentaram de formas ilícitas e até persecutórias, né? De perseguição mesmo. No meu próprio trabalho, foram a Brasília, né? Tentaram criar uma situação que nunca existiu, né? Mas graças a Deus, tudo resolvido, porque quem age com a verdade não tem o que mentir, né? Contra fatos, não argumentos. Já tentaram, né? Vamos conversar, não sei o quê. Toma aqui. Não, comigo não tem essa parada. Entendeu? Se você me chamar para conversar, eu vou te ouvir. Mas apertar a tua mão se estiver errado, irmão. Tem um lado só, Igor. É o lado da verdade. É o lado da verdade, o lado do que é certo. Não existe duas verdades. Existe somente uma verdade. E é muito complicado, cara. É muito complicado porque as pessoas jogam sujo. Jogam sujo. Eu, graças a Deus, eu consigo ter a dignidade, o caráter, a honestidade de eu fazer meus vídeos, eu botar minha cara. E se eu estiver errando, eu vou responder. E se eu errar, eu vou pedir desculpa. Esses dias, foi quarta-feira agora, houve uma votação na LERJ, né? No projeto do deputado Flávio Serafim, que foi um projeto que impactou muito, vai impactar muito a vida do agricultor rural. E só que ele é de esquerda, ele é do PSOL.
E as pessoas hoje polarizam muito direita e esquerda. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que pegar o que é bom da esquerda, o que é bom da direita e fazer o que é melhor para o povo. Você não tem que levantar uma bandeira, porque existe muita gente fanática. Fanática. E ele fez um projeto excelente, que foi sobre o repasse da própria Alerj, do fundo da Alerj, de 10 milhões para os agricultores rurais que foram afetados com as enchentes em março, com as chuvas de março. Eu cometi a falha, não foi um erro, foi uma falha, de quando estava no calor do momento, parabenizar fulano, pô, estamos aqui brigando, conseguimos. Eu falo, conseguimos, todo mundo junto. Ninguém é melhor que ninguém. E eu cometi a falha de não falar o nome do deputado. Mas nos comentários eu falo, gente, perdoa, desculpa, eu errei, tá aqui, o deputado parabenizaram. E o cara fez excelente trabalho, meu irmão. Então, se eu errasse, cometer uma falha, eu tenho a dignidade de chegar e falar. Porém, isso virou meio que palanque político da oposição, querendo fazer graça, quando eu queria me aproveitar. Nunca precisei surfar onda de ninguém. Tudo que eu consegui na minha vida, eu consegui com o meu trabalho. Ninguém nunca me deu nada de graça, não. Eu não ia ser agora, depois de velho, porque eu queria aproveitar a onda de ninguém. Nem roubar projeto de ninguém, até porque eu não sou deputado. Mas as pessoas não conseguem entender de alguma forma. Você consegue agregar. Chegar um deputado da direita, um deputado a mim, e falar assim, a gente precisa desse projeto lá. Os agricultores estão sofrendo. Estão sem condições de voltar a plantar. E eu parabenizei o deputado pessoalmente. Deputado, nós temos que dragar aquele rio, nós temos que frear a água do rio que vem por gravidade, que ela vem varrendo tudo, vem causando arrastamento, vem causando assoreamento. Aí se aumentar o calado, me coloco à sua disposição se quiser ajudar. Gente boa, me tratou muito bem. Foi uma vitória dele, uma vitória do povo de Cachoeiras, uma vitória nossa, porque indiretamente por você aprovar um projeto, Igor, às vezes, como eu falei, é muito polarizado, projeto de esquerda, o pessoal de direita não quer votar. Como eu tenho amigos lá dentro, tenho deputados lá dentro, né? A gente foi pedir, falando que era bom, que eles votassem a favor, e graças a Deus foi aprovado por unanimidade. E eu fiz um vídeo falando, conseguimos, tô feliz, empolgado. Aí alguns espertos estão tentando usar isso para tentar manchar a minha imagem, mas quem me conhece, quem sabe quem é de verdade, conhece quem é de mentira. Então, quem me conhece sabe que eu nunca precisei fazer isso. Nunca precisei denegrir, ofender, manchar a imagem de ninguém. Embora algumas pessoas queiram ameaçar, né, queiram fazer algo ilícito, tomar lá da cá, e buscar alguém do teu partido oferecendo dinheiro para deixar de ser pré-candidato, como acontece, né? E é uma coisa que eu acho que você pode jogar dentro das 4 linhas, né? Até o ex-presidente Bolsonaro fala isso, né? Jogar dentro das 4 linhas. Eu acho que a gente tem que jogar limpo, né? Mas, infelizmente, cada um oferece o que tem. E eu só peço para não me medirem, né, com a régua de ninguém, não me meçam com a régua de ninguém. Eu sou o Guilherme, eu não sou A, não sou B, não sou C. E aí ele fala assim, pô, tu grita, tu fala. Aí tem até uma brincadeira que as pessoas falam ditado, né? Eu prefiro aquele Pedro, que xinga, grita, esbraveja, é impetuoso, né? Mas é verdadeiro, do que um João que vem com palavras doces, um abraço falso, dá uma facada por trás. Então eu sou isso aqui, eu não preciso esconder nada de ninguém. Quem me conhece sabe como eu sou. Sou amigo, sou companheiro, sou leal, sou honesto, né? Tenho defeitos? Tenho, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas graças a Deus eu consigo andar na minha rua de cabeça erguida, andar no meu bairro de cabeça erguida, e ninguém apontar e ter que falar nada de mim, falar que eu sou ladrão, safado, desonesto, sou cheirador. Isso aí, que eu caio na rua bebendo, ninguém tem nada que falar de mim. Então, graças a Deus, com a minha cabeça erguida, eu sou o que eu sou. Igual a Maria do Popeye, né? Eu sou o que eu sou. Mas existe, né? Infelizmente é a velha política principalmente do interior. Sim, sim. Falando em política de interior, eu vejo que acontece muito de se usar a campanha como vereador como palanque político para conquistar cargos e conquistar posicionamentos na cidade. E eu já conversei com você, já vi momentos de você emitindo opinião sobre isso, e eu queria que você emitisse de novo opiniões sobre isso agora aqui no podcast. Sim. Cara, o que você acha disso? O que você já viu que realmente acontece aqui? Igor, eu acredito o seguinte, se a pessoa está predisposta, né, a pagar o preço, que é cansativo física, mentalmente, emocionalmente cansativo, é uma responsabilidade grande, que você vai ser o representante de outras pessoas, você vai lidar com vidas. Se você errar, vai refletir em alguém. Se você deixar de fazer seu papel, alguém vai ser prejudicado. Então é uma responsabilidade grande. Quando você bota o seu nome ali e você futuramente consegue ser eleito, se as pessoas te botaram ali, é porque elas queriam que você assumisse aquele papel. Sim.
Mas, infelizmente, por algumas artimanhas, jogadas políticas, essas pessoas saem daqui para abrir vagas para outra, para assumir uma secretaria, para assumir um cargo comissionado. Aí eu te pergunto, então para que você quis botar seu nome para concorrer a um pleito eleitoral? Para barganhar? Porque para mim isso é barganha. Para mim isso é barganha, né? O cara vira eleito, vira vereador e de repente, um piscar de olhos, vira secretário. E às vezes nem como secretário exerce um bom papel. Então para quê? Para quê? Eu acho que, infelizmente, são jogadas políticas. Alguém, no final, acaba sendo bem. Alguém se dá bem. E esse alguém não é o povo. Esse alguém não é o povo. Porque ele não foi bom nem como vereador, e não foi bom nem como secretário, não vai ser bom como nada. Porque no que ele se dispôs a fazer e não conseguiu fazer, eu costumo falar o seguinte, Igor. Se a pessoa não conseguiu nem na vida pessoal dela ter sucesso, se a pessoa não conseguiu na vida dela ser referência em alguma coisa, não conseguiu agregar nada na vida dela, como é que ela vai agregar na vida dos outros? Como é que ela vai ser um exponencial positivo na vida dos outros? Ela não conseguiu nem para ela. Não é referência. Vai conseguir para a vida dos outros? Complicado. É difícil. É difícil. E assim, eu vejo que a gente já passou por vários pontos, várias coisas importantes. Eu tinha mais 2 coisas para saber de você. Queria saber como que você está se preparando para sua campanha, né? Que daqui a pouco a gente já está chegando no período realmente de campanha. Como que você tem feito para se organizar para isso? Ainda mais pelo cargo que você ocupa hoje. E depois, por fim, uma mensagem. Mas começa aí com como você tem se preparado. Igor, eu acho que tudo na nossa vida é a base da verdade. Uhum. Eu acho que quando você entra com a verdade, você consegue mostrar quem você é, seus valores. Eu não me importo com o que eu fui. Eu me importo com o que eu sou, com o que eu posso ser. Na vida você evolui. Na vida você evolui. Então, eu procuro mostrar para as pessoas, levar a verdade, o conhecimento, a informação, que às vezes as pessoas omitem. Eu falei um pouco sem cultura, sem informação, um povo dominado. A gente trabalha mostrando o que está de errado, aonde está o erro, quem são os favorecidos, quem são os beneficiados. E nunca é o povo, nunca é a população, nunca aquela criança que está sem uniforme, nunca aquela criança que está sem a merenda no prato escolar, nunca aquela senhora que está acamada com falta de remédio, uma pessoa especial que precisa de um exame, quem está sem segurança, quem está com tráfico na porta dela. Nunca são essas pessoas. É alguém que está no poder que é beneficiado. Então a gente procura mostrar a realidade com provas, porque eu não estou inventando nada. Se eu estivesse inventando, já teria respondido um monte de processo. Não estou respondendo processo nenhum. O que tentaram me fazer um processo, consegui provar que tudo que eu falava era baseado em fatos reais, como cidadão, e eu posso exercer isso. Porque as pessoas confundem, Igor, o Guilherme cidadão e o Guilherme servidor público federal. Inclusive falam que se eu for eleito, né, futuramente, se eu puder virar candidato, hoje eu sou pré-candidato, se eu puder virar candidato, se eu for eleito, que eu vou ter que largar meu emprego. Não. Eu consigo. A lei permite que eu consiga trabalhar nos 2. Por quê? Porque eu trabalho por escala. Eu trabalho um dia e fico 3 em casa. Uhum. Então, esses 3 dias você tem que se dedicar ao cargo de vereador. Uhum. Mas o dia que você tiver sessão e estiver trabalhando, eu tenho um banco de horas. Eu posso falar assim, tô de folga aqui, eu preciso estar na sessão, eu preciso olhar as necessidades da sociedade. Sim. Peço para um colega, você pode trocar comigo? É simples, né? E efetivamente trabalhar. Porque tinha vereador que trabalhava em 2 e não trabalhava em nenhum, né? Não fazia bem nenhum dos 2. Sim. Né? Então, quando você trabalha com a verdade, isso que eu queria eu queria que as pessoas dessem, não confundir o Guilherme cidadão com o Guilherme servidor público federal. São pessoas diferentes, mas que têm os mesmos anseios, os mesmos desejos, os mesmos sonhos. Melhorar a sua sociedade, melhorar onde você vive. Uhum. Quando você melhora para você melhora para todo mundo. Sim. Né? Então, a gente trabalhando com verdade, com honestidade, provando o que tem de errado, quem é favorecido, que nunca é o povo, é sempre alguém. A gente consegue que as pessoas comecem a entender como é que funciona o cenário do nosso município.
o que deveria ser feito, o que não é, né? O que poderia melhorar, quem são os beneficiados, quem sempre leva vantagem, os familiares que estão empregados, aquela troca de favor que nepotismo cruzado. Tem político aí que tá a família toda empregado. Eu tenho a relação de todo mundo. Inclusive eu mandei, semana passada eu falei, preparem a pipoca e o refrigerante que daqui pra frente vai ser sensacional. E não é ameaça. É trabalhar com a verdade. Porque é muito ruim você conhecer alguém, a pessoa vir falar com você e falar assim, eu tô sem saúde, tô sem educação, minha família é desempregada, e você não poder fazer nada, sabendo que o poder público pode fazer. E quem é o culpado disso? Sou eu, é você. Aí quando eu falo que a pessoa vende o voto dela, quando a pessoa se vende por um saco de cimento, para marcação de exame, para uma telha, para uma falsa promessa de emprego, ela não está só se prejudicando, ela está te prejudicando, ela está me prejudicando, ela está prejudicando toda uma coletividade, toda a sociedade, todos os munícipes. E quando você leva a verdade, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando você leva a verdade, não se trata de uma eleição, Igor. Não se trata só de uma eleição. Se trata de uma renovação, de uma revolução. O cachoeirense tem que entender que nós temos direitos, nós temos que brigar por esses direitos. Não é receber as migalhas, receber o resto que oferecem pra gente. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Mas para isso, nós temos que arrebentar essas correntes, essas amarras que nos fazem escravos. E somente através da verdade e da informação, nós vamos conseguir libertar a nossa sociedade da escravidão que há anos colocam no município de Cachoeira de Macacu. Então a gente precisa trabalhar com a verdade, é escutar o que o povo precisa. Não é tirar foto abraçando, beijando criança, limpando catarro de criança, rezando ou fazendo evento. Não, a gente precisa realmente escutar. É escutar o morador de São José, escutar o morador do Guapiaçu, do Soarinho, da Castalha, é saber necessidades antes de cada localidade. E aí o trabalho que a gente faz é isso, escutar o povo. Escutar, botar no papel, fazer gráfico do que... Engenheiro, né? Fazer gráfico do que precisa, do que não precisa, as necessidades iguais nos bairros. E trabalhar com a verdade. Sim. Perfeito. Acho que você já emendou um pouco na mensagem, mas se quiser, posso... A mensagem que eu quero deixar é a seguinte, Igor. Então, deixa uma mensagem aí pra gente. A mensagem que eu quero deixar então. é o seguinte. Às vezes, a gente nem escolhe como o livro da nossa vida começa, né? Quando a gente nasce, nós somos pequenos, nossos pais vão guiando os nossos passos, nossos caminhos, a gente bota na natação, a gente bota no inglês, às vezes você não quer, eles têm o controle da nossa vida. Mas com o passar do tempo, você vai ganhando conhecimento, informação, cultura, você vai se tornando o dono do próprio livro da sua vida. E você vai escrevendo sua história. Nem sempre escolhemos como ela começa, mas cabe a nós escolhermos como ela termina. Porque nós somos os autores do livro da nossa vida. E nós que escolhemos o final. Nós não podemos permitir que outros escrevam o livro da nossa vida. Perfeito, cara. Muito obrigado por participar. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado por gastar seu tempo, por investir aqui um momento para dar a tua palavra, para mostrar o que você tá pensando, o que tá se passando no teu dia a dia, na tua rotina também. E futuramente teremos outro bate-papo também, ao vivo, com a galera interagindo mais. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Né? Deixa seu like, deixa sua curtida, deixa sua pergunta pro Guilherme também, porque a gente encaminha todas as perguntas que os convidados recebem aqui nos comentários, então fica à vontade para mandar mensagem que a gente vai encaminhar para ele, vai solicitar que ele responda a cada um das pessoas. E muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais um podcast de Cachoeiras pro Mundo, hoje com Guilherme Vilar, pré-candidato a vereador da nossa cidade. Beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu!